você. Sabe, Tudo bem? tudo. Ah, e aí, eu Para tava mim não falando um tá pouquinho. aparecendo, Oi? para mim não tá aparecendo a imagem. Eu tô meio que enquadrado no negócio. Ah, olha lá, acho que agora deu, né? Não, para mim não aparece, mas para vocês aparece, né? É. E aí, Ah, é que o meu fica a tela preta. Não, dá para ver você, só não dá para ver eu aqui embaixo. Mas você tá me ouvindo bem? Tô Ah, então de tá. boa. Tudo bem? Satisfação reencontrá-la novamente. Agora estamos numa situação um pouquinho melhor, né? Bem pouquinho, mas não muito. Mas estamos Ai, na luta, né? estamos na luta. Então, eu estava falando um pouco, né, que a gente vai conversar sobre um pouquinho de tudo, né? Pandemia, queimada, população preta, pobre, periférica, como sempre, né? A gente tem que conversar sobre esses assuntos e nada melhor do que o pessoal dos quilombos também falar um pouco da situação dos quilombos, né? Que acho que a semana passada, essa semana, a gente estava vendo pela internet uma intervenção, né? Que a polícia estava, eu não sei qual é o estado, estava fazendo uma integração de posse num quilombo, eu não sei se é no Maranhão, eu não me lembro agora qual que foi. Mas falar sobre essa situação, sabe? O que a gente pode contribuir com tudo isso. O que eu estava passando aqui, o pessoal, antes de você entrar, que eu acho que a nossa contribuição é as denúncias, né? Denunciar isso, porque é, nós somos indígenas, estamos aqui em São Paulo, mas tem indígenas no Brasil inteiro, mas também tem os quilombos, que também fazem parte juntamente com o nosso povo, né? Que foi um povo que também foi escravizado junto com o nosso na época da invasão dos portugueses aqui. Então, é importante falar também dos quilombos, né? O que você acha, né? O que você pensa de tudo isso que está acontecendo? É gripe, são as queimadas, são os despejos que está acontecendo, tanto aqui em São Paulo como fora do estado de São Paulo também. E falar um pouquinho, né? O que você acha de tudo isso, para que as pessoas também comecem a refletir também em relação aos quilombos, porque muitas das vezes fica esquecido, né? Os quilombos estão aí, a gente sabe da existência deles, mas muitas das vezes eles ficam invisíveis também, como as populações indígenas. Aí eu queria que você comentasse, falasse um pouco sobre isso. Então, boa noite a todas e a todos, né? Lá mais uma vez, satisfação estar aí contigo, né? Referência aí para nós do território, junto aí com a luta dos Guarani no território do Jaraguá. Os quilombos estão na mesma situação que os indígenas, né? Infelizmente, ainda a gente vive na época de colonização, né? Onde o direito à terra ele é sanado, infelizmente não é oferecido para a nossa população, ainda mais para os povos originários que desde sempre esteve no território e agora fica nesse conflito, porque quem tem terra, né, tem poder. Então, nessa visão dos brancos capitalistas, então os quilombos estão sofrendo as mesmas situação que o povo indígena, né? Infelizmente, com esse governo que nega os direitos, né, dos quilombolas e os direitos dos povos originários, a gente vem sofrendo muito, e é a perseguição do território. Eles não podem ver, né, indígena com terra, né, pretos com terra, porque isso incomoda, né? Sabe o poder que essa população tem quando a gente garante a questão de poder também, né? A disputa de poder. Mas, infelizmente, existe a mesma perseguição. Estão cancelando diversos direitos, né? Sobre a questão de demarcação, sobre a questão do direito à terra. Então, a gente estamos na luta aí para conseguir garantir o mínimo, né? Infelizmente, é o modo que a gente tem de sobreviver. A gente nem vive, infelizmente, né?
A gente perde esse processo e estamos vivendo esse mesmo conflito com essa gestão, com esse governo, tanto, né, na esfera federal como estadual, municipal também, infelizmente, né, a gente tem essa perseguição. E a gente só vai mudar quando a gente colocar os nossos lá e satisfação aí você se oferecer a representar os povos originários, é a luta que você prega aí no território, a referência que você é. E é uma satisfação, pode contar com a gente aí nessa empreitada que vocês estão puxando aí no Jaraguá, tá ligado? Tamo junto. Mas E é, é a mesma situação que a gente vem sofrendo. É, a população originária também vem, né? Infelizmente, a gente tem um ministério que só pensa na questão do capital, né? E não pensa nos remanescentes da floresta, né? Nas pessoas que remanescentes de terras, né? Que a gente pode explorar e fazer uma reforma agrária ou manter nossa cultura, né? De secular viva, né? Então essa é a luta que nós vem fazendo para permanecer no nosso território, né? Então é isso que a gente quer mudar esse governo, mudar essa gestão, trazer um outro pensamento, colocar os nossos no poder. Então, a gente está nesse enfrentamento aí. já que você tocou nesse assunto, né, talvez eu fosse até esquecer de ter falado, que às vezes eu esqueço, em relação ao mandato coletivo, né, da aldeia aqui do Jaraguá, somos 4 mulheres e para esse cargo de vereadora, né, a gente preferiu um mandato coletivo, né, para que não fique muito carregado por uma pessoa só, mas são formas de que a gente precisa ocupar espaços. Eu acho que é uma forma de realmente a gente começar a ser enxergado, sabe? Muitas das vezes nunca a gente quis passar por esse momento de ter que entrar para a política e tal, mas foi necessário de tanta luta, sabe, Cleiton? Luta, descaso, preconceito, discriminação. Você viu o que aconteceu com a tenda, né, há 4 meses atrás? O que iam fazer com a gente ia ser um massacre se aquele batalhão de choque realmente atendesse os pedidos da tenda e viesse com uma reintegração de posse violenta, como eles queriam fazer. Ia ser um genocídio muito grande, as pessoas iam se machucar. E a gente fez de tudo para que aquilo não acontecesse. E foi a nossa reza, né, a nossa fé que não permitiu que aquela reintegração de posse violenta acontecesse. E foi a partir desse momento que a gente viu a necessidade de ocupar o espaço, né, ocupar uma cadeira dentro da Câmara Municipal, para que a gente comece a ser enxergado. Porque o que está acontecendo no país é que essas populações indígenas, elas só são enxergadas quando tem uma invasão de garimpeiros, por exemplo, ou quando tem queimadas próximas a terras indígenas. Então, esses são os momentos que nós somos enxergados, mas quando a gente realmente precisa de algo que vai impactar com a nossa vida, eles esquecem de que as pessoas não fiquem sabendo. E muitas das vezes isso acontece também com a população negra, né? Às vezes eu sinto isso também, sabe? De que muitas das vezes a gente só é lembrado quando algo ruim acontece, ou quando algo ruim vai acontecer, ou quando algo ruim já aconteceu, né? De perder vidas, de mortes, de assassinatos. Aí é que mostra, né? Muitas das vezes a população indígena nem é mostrado as mortes que tem, é só através das redes sociais. Então é muito difícil, sabe? A gente tem que viver essas situações e o caso agora é ter que realmente ocupar esses espaços. Acho que população indígena, população preta tem que sim ocupar esses espaços políticos para que a gente comece a ser visto, para que a gente comece a cobrar os nossos direitos realmente, sabe? Não deixar que outras pessoas vejam a gente da forma que eles querem ver. Né? A gente precisa ser mostrado, a gente precisa ser visto por essa sociedade, às vezes,
uma sociedade, como é que se diz? Preconceituosa mesmo, né? A gente, muitas coisas nós não temos direitos, né? Os nossos direitos são violados, tanto indígena como a população negra, eu vejo assim, pelo que eu assisto as coisas, pelo que eu vejo na televisão, só pensam em economia, 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 né? Lucro, dinheiro, ganância e o pobre. E as pessoas que vivem de baixa renda, como é que fica essa situação? Então, é difícil, né? É bem difícil. É. Não, mas infelizmente a gente tem que ocupar esses espaços, né? Porque ninguém vai fazer por nós se nós não fizermos por nós, né? Infelizmente, a população que está sendo oprimida sabe que se não for ela ocupar esses espaços para fazer, né? Só a gente sabe quais as nossas demandas, então a gente que tem que, né? Vamos ocupar esses espaços, não deixar as pessoas, os colonizadores falar por nós e querer contar a nossa história, né? Eu fico muito feliz, né, por ter essa bancada aí. Eu sei a luta que é o Guarani aqui no Jaraguá, mas é isso, a gente tem que ser ponta de lança e passa cabeça mesmo. E eu sei que vocês são referência, né? Aí de liderança, de luta, de batalha, né? Sempre na firmeza permanente pelos direitos dos povos originários. E estou com vocês aí nessa luta, porque se você está lá representando, você está representando os guaranis, está representando a gente aqui do nosso território, tá ligado? Então estamos juntos, no que precisar, é só dar um salve que nós cola no rolê e vamos ocupar e dar uma pavor nesse pessoal aí e falar que ó, a gente que é o poder, a população que é o poder, né? Os povos originários, os povos pretos, né, os povos da periferia, que é o poder. Não um monte de cabeça branca aí, que acha que é dono da razão, e ele é dono da cidade e fica nos oprimindo, né? E aí a gente, para tentar um diálogo, é maior dificuldade, né? Para tentar qualquer coisa, né? A gente explica e mostra o óbvio, e essas pessoas não conseguem entender esse óbvio, né? É difícil. Então, a gente tem que fazer por nós, porque senão ninguém vai fazer. Então, é isso mesmo, da hora. Olha só, Satisfação aí. olha só o que nós estamos passando agora. Tem um promotor de justiça federal, não é do estado e não é do município, é federal, que ele mandou uma nota para nós dizendo que nós do Jaraguá não precisamos de ajuda do governo, do Ministério Público Federal, porque nós não somos mais indígenas para ele, que a gente mora perto de trem, bares e feiras. Quer dizer, como é que um órgão, que é o Ministério Público Federal, que é um órgão que tinha que nos proteger, que tinha que nos ajudar, vem com um discurso desse, sabe? Então, olha só o que nós temos que passar. Tudo aquilo por causa da tenda, aquela maldita tenda, sabe? Aquele inferno daquele lugar. Só que nós não vamos desistir. Se o promotor de justiça federal fala que nós não somos mais indígenas porque a gente mora perto da estação de trem, o problema é dele. Nós vamos continuar lutando para que aquele espaço que é da tenda se transforme num parque, que é um espaço onde a gente precisa mostrar nossa cultura, né? Nós não temos apoio da prefeitura do município de São Paulo em relação àquele espaço. Nós não temos apoio do Ministério Público Federal através de um promotor racista. Então, assim, a gente está com dificuldades muito grandes em relação àquele terreno. Nós, para explicar para as pessoas que estão ouvindo, lá não é terra indígena, lá não é demarcado como território indígena, mas o espaço onde a tenda quer construir 11 torres de prédios, né, é um espaço onde faz tipo uma coluna com o parque ali do estado. Ela faz uma coluna com esse espaço. Então, ali faz parte da Mata Atlântica. Foi matado mais de 500 árvores naquele espaço. Não vieram ter uma consulta com nós. Não, a gente precisava ter um diálogo com essas pessoas para que eles
antes de corte das árvores, eles pudessem ter vindo conversar com a gente. Mandaram 2 representantes na época, o ano passado, 2 representantes, já dizendo que já tinha feito o projeto que as árvores iam ser derrubadas. Então, assim, eles só vieram dar notícia. Eles não vieram nos consultar, eles vieram dar a notícia de que as árvores iam ser cortadas. E a gente pediu um prazo para eles, para que antes do corte, a gente fosse até o terreno, para que a gente fosse fazer uma reza, um canto, e conversar com eles, né? Para que a gente pudesse ter o tipo de um acordo com eles, né? Para que não viesse a cortar as árvores. E antes de uma semana, eles foram e cortaram 500 árvores sem o nosso consentimento, sem a nossa conversa. Então, foi a partir disso que nós entramos no terreno e ocupamos, né? Ocupamos aquele espaço. Aí hoje o promotor de justiça fala que ele não vai cuidar mais desse caso porque nós não somos mais indígenas, porque nós moramos perto de trem. Isso é inadmissível um promotor de justiça fazer isso. Na época lá, o governo do estado, uma juíza que é do estado, uma juíza do estado, aceitou a proposta dos empresários lá da tenda para que houvesse a reintegração de posse e que houvesse um massacre dentro daquele local. Só não houve porque nós temos muita fé e Nhanderu não permitiu. E juntamente com todo aquele povo, nossos parceiros que estavam lá também, para impedir que aquilo acontecesse. Mas por eles, tinha sido um massacre. Eles não iam respeitar criança, velho, mulher, eles não iam respeitar, eles iam meter bala, tiro, bomba de gás, e sem o mínimo de respeito. Então, é por isso, sabe, que eu quis enfrentar agora esse momento de eleição e fazer esse mandato coletivo, entrar para esse mandato coletivo e a gente tentar ocupar uma cadeira lá dentro da Câmara Municipal, sabe? Não é por dinheiro, não é por salário, não é por nada, é para a gente lutar pelos nossos direitos. A gente já não aguenta mais lutar sozinho, sabe? Ter que ocupar para depois vir com repressão às pessoas, sabe? Muitas das vezes a polícia é a primeira que chega e quer reprimir. A gente não tem mais valor como populações indígenas. Não temos mais valor, sabe, para essas pessoas. Então, para eles, o que importa é pegar o terreno de volta, ou pegar seja lá o que for de volta, e quem tiver que morrer, que morra. Oi, tá ouvindo? Oi, chegou, voltou. Então é isso, sabe? Eu fico bastante apreensiva com essa situação, mas a gente tem fé, né? A gente tem um Deus chamado Nhanderu, que é o nosso Criador e nele a gente confia, né? Então, infelizmente, a gente tem que ocupar mesmo porque, né, esse pessoal aí, a gente não tem nossos representantes nessas cadeiras, né? Então, se a gente não ocupar, eles não vão fazer por nós, mas satisfação aí. E, e avisar o pessoal que a gente está correndo o maior risco no território, né? Por conta da especulação imobiliária, né? A tenda vem devastando o nosso território, construindo esses prédios, né? Eu sei que a comunidade e a população precisa de prédio, mas o que eles fizeram ali no Jaraguá foi uma afronta, né? Aos direitos dos povos originários, né? E porque cruza diversas leis e aí fica meio quem tá certo, quem não tá. A gente tem que falar também que a tenda são os acionistas, são os bancos, né? A tenda é o Banco Itaú. Então a gente tem que dar nome a esse pessoal, que é esse pessoal que explora tanto usa o nosso dinheiro público para fazer diversas obras, né? Explora diversas, depois fica fazendo comercial que tá falando que tá ajudando, não tá ajudando, né? Sempre explorou a população e sempre teve, né, uma das maiores riquezas, né, de economia. E aí a gente vem fazendo uma luta da taxação desses bancos aí, né? Taxação para os banqueiros, taxação para os povos mais ricos, né? E não sobrar dessa taxação para a população da periferia, que paga dignamente seus impostos e na hora de reverter esse dinheiro, nada é feito, nada é revertido
como política pública para essa população, né? A gente vê aí, e ainda sofre diversas afrontas. O que aconteceu com a tenda, não faz sentido construir 11 torres no pé do Pico do Jaraguá, sabe? A gente tem que preservar. Então, falar para os coletivos do território, meu, a gente tem que preservar nosso território. É o que está acontecendo aqui em Perus também. A gente está vindo o Nesp, o novo interposto de São Paulo, dentro do território do Parque Nesp? Anguera. Nesp? É, É um... Nesp, novo entreposto de São Paulo. É 3 vezes maior que o CEAGESP, Nossa! sabe? Imagine o transtorno que vai vir para o território. Sabe, é o que eles querem tirar o CEAGESP dali e trazer tudo para o nosso território. Ah, A nossa região sempre foi de luta por conta disso. Tudo que é de ruim para a cidade, eles querem levar para o nosso território, né? Foi a luta com o lixão, foi a luta, né, com os coronéis no território, que o movimento botou para correr. Agora o Nesp, né, a especulação imobiliária está avançando, está querendo, já derrubou diversos patrimônios históricos, né, que a gente usa para recontar as histórias. A gente vê no chão, né, os afrontas às lutas, tanto do uso da terra, como vocês, os povos originários, aí os Guarani vêm fazendo no Jaraguá, como o irmão Alberta, o MST, né, que vem fazendo reforma agrária aqui em Perus, né, e está sofrendo essas afrontas aí de são os não capitães pode do ser mal. dono de terra. Essa população não Capitão pode ser do dono mal. de terra, tá ligado? Acha que a gente não pode ser dono de terra, que a gente, meu, só um pedacinho ali já tá bom, porque, É. tipo, é isso que o sistema quer, é isso que os caras querem fazer conosco. E a gente tem que a todo momento enfrentar. Por isso que eu falo para os coletivos, fortalecer essa luta de preservação. Por isso que a gente desenhou um projeto de museu territorial para fazer essa preservação contra a especulação imobiliária que está avançando para a nossa região. Na cidade de São Paulo, as regiões que tem verde é o nosso território e Parelheiros, né? Lá tem a outra terra Guarani, né? E, hoje a especulação imobiliária foca em abrir a janela e ver o verde. Onde tem verde na cidade de São Paulo? Os caras já cimentou tudo. É só o nosso território e Parelheiros que eles vão avançar para aquele território. Então, se nós não preservar, o cara vem, derruba tudo e constrói prédio, acaba com todo um contexto cultural, uma memória, né? E o nosso território tem uma memória de luta, né? De preservação e uma memória de luta, de resistência. Então, é isso que a gente não tem que deixar eles levar. A nossa resistência, o nosso contexto cultural, que a gente preserve esse território, né? Pegando todo esse território que era dos povos originários, né? O Parque do Jaraguá, Serra da Cantareira, o Anhanguera, é tudo território. E se a gente não preservar essa paisagem, meu, já era, a gente vai perder. Então, a gente tenta fazer esse contexto de construção de leis e tentar ir partir para a linha democrática, mas nem isso a gente está conseguindo garantir os nossos direitos, né? Por Sim. isso que é a nossa luta de entrar nesses locais e a gente assegurar isso. Porque se nós não tiver lá, os caras não estão nem aí. Os caras querem ver o genocídio da nossa população. E aí a gente mostra a nossa resistência. Então, chamar os coletivos aí para fortalecer nessa ideia de preservação desse território. Por isso que a gente construiu o TIC, Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, que é um instrumento de preservar e transformar a cidade em um novo modelo de gestão. Gestão pautado no pilar da cultura, da educação, da paisagem, né, e da saúde, que a gente tem que colocar também. Então, esse instrumento, acho que as pessoas coletivas têm que também ter a noção desse instrumento para a gente preservar esse território, senão a gente vai perder para a especulação. A gente vê que os caras vêm, atropela, derruba e não quer nem saber, e acha que está no direito ainda.
É, Ai de você se não for correr atrás dos seus direitos, porque senão os caras sempre vai estar certo. Os caras é dono do capital, né? Esse é o nosso problema, que a gente tem que lutar contra o capital, né? A gente na ideia e os caras recebendo dinheiro, aí fica difícil. Infelizmente, a população é muito gananciosa, né? Essa população aí quer destruir nossa região, quer construir, lucrar e lucrar. Não sei para que quer tanto dinheiro, né? é isso. No passado a gente fugia, né? O nosso povo fugia desses capitãos do mato, né? Hoje os capitães do mato estão aí, mas a gente enfrenta eles, né? Enfrenta Hoje essa é a eles, né? diferença. Nós temos que enfrentar esses Não, capitães do mato aí, a que é gente um sempre governo maior. enfrentou. A gente sempre enfrentou. Hoje agora nós está enfrentando com as armas deles, né? Que é a questão É, do é conhecimento, verdade. da disputa da ideia, né? Mas a gente sempre resistiu, por isso que a gente estamos vivos até hoje, né? Nessa luta. Então é isso. Já tá acabando aqui ou não? Não sei quando Ah, que é, vai volta. cair e depois volta, né? É que eu tô preocupada com a Sueli lá sozinha. Então, é isso, né? Eu acho que foi boa a nossa conversa, né? A gente precisava falar realmente um pouco disso, né? E desabafar também, né, em relação a tudo que está acontecendo e também a gente fazer denúncias mesmo, né? A gente precisa desses momentos de denúncia também, né? Aí eu quero te agradecer. Eu acho que foi um momento bom da gente ter conversado um pouco e vai surgindo mais lives aí, a gente vai conversando, a gente vai vamos, vamos enfrentando a situação aí de uma forma ou de outra, mas a gente precisa, não podemos nos calar. Isso é a principal coisa, né? A gente não pode nos calar. Vamos continuar conversando, tá bom? Não, firmeza, Sônia. Estamos aí na luta. Se precisar aí, a gente está junto defendendo o nosso território, né? Então, falar ao pessoal novamente, chega junto com os coletivos, defendendo o território, entendendo a luta que a gente vem fazendo, a construção do museu, né? O Museu Territorial, Tecoajupuí, e esse fortalecimento com todos esses coletivos, né? População originária, o MST, os coletivos culturais, né? As ocupações culturais, a educação, né? Que também está em prol da defesa do nosso território, os professores, né? Tem diversos professores aí que tá junto com os movimentos sociais de preservação desse território. Então, é a nossa luta constante. A cada dia a gente vem lutando para a nossa permanência no nosso território. Estamos conseguindo, estamos vencendo e a gente vai vencer mais ainda, né? E vamos lá, vamos fazer você chegar lá né, na vereança aí, junto com a bancada, junto com as outras guerreiras aí, e fortalecer nosso território, fortalecer a população, ter uma pessoa lá de referência da nossa população, né? Que é importante, tanto o povo originário como o território Peru-Jaraguá, esse núcleo aí que a gente vem sempre, né, fazendo lutas constantes de manter esse verde ativo, esse resquício de Mata Atlântica, essas lutas territoriais para nossa resistência, né? Mas é isso aí, tamo junto e é nós. Que precisar, é só dar um salve, tamo junto. Tá Firmeza bom, Pedro. permanente, Obrigado. Jaraguá e Guarani. Isso. Obrigado, pessoal, por estar aí na. Obrigado por ter assistido, obrigado por ter nos ouvido. E é isso. Até a próxima. Beijo. Pode ir, pode ir. Isso.